Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Aí tem a decisão do Cuca. Essa do Cuca, o Duílio chegou a... Você que é bem informado, chegou a falar, pô, vou trazer um cara que tem essa acusação aí nas costas ou passou batido? O que aconteceu ali? Assim, porque o Cuca já... Bom, tudo bem que, assim, todo mundo meio que sabia, mas ninguém sabia do jeito que sabe hoje a respeito do que tinha acontecido. A minha leitura é de que o Corinthians, pelo tamanho que ele tem, jogou o Cuca num holofote que ele jamais tinha experimentado. Não é o do Santos, não é o do Galo, o do Corinthians é diferente. E ali se incendiou uma situação muito, muito grande e merecida, na minha opinião. Como você viu isso e como você viu a postura dos próprios dirigentes do Corinthians em achar que nada aconteceria ali? Faltou leitura? O caso Cuca, pra mim, o Corinthians subestimou o Corinthians e a sua grandeza e a sua história. É isso, pra mim também. O clube subestimou o que ele é. É isso. E aí o clube, quando eu falo, é nas pessoas, do Duílio, enfim. Existem pessoas que representam essa situação, que é o Duílio. Que não ia dar nada. Primeiro, você tá falando de um clube que talvez, ao longo da sua história, tenha uma maior parte social e de engajamento social de um clube brasileiro. Isso ele é dúvida. muito ligado. Uhum. Tem clubes que não estão nem aí pra nada de causas e não sei o quê. Exatamente. O Atlético Paranaense é um que não se importa. O cara contrata quem ele quiser. Uhum. O passado, dane-se o passado. Eu contrato o Goiás, o Atlético Goianiense. Os caras não se importam. Atlético Goianiense é foda. Acabou, é outro. O presidente dá entrevista um dia depois do Cuca ir embora. Pode vir, você é bem-vindo aqui e tal. É o cara que ridicularizou o repórter de massa. Sim, é isso. Então, primeiro, você ignora a sua própria história sabendo que você tem tudo isso social. Uhum. Segundo situação, você faz um trabalho ruim de análise do caso mesmo jurídica. O diretor jurídico do Corinthians deu uma entrevista recentemente dizendo, não, a gente informou, avisou que poderia ter problema e tal, mas você ignora a parte jurídica, porque se você olha minimamente ali, você tinha uma condenação, não era acusação e tudo mais. Uhum. E o terceiro fator, você tem um time feminino que é o maior do país, cara. O feminino do Corinthians não é um time feminino normal. Não é. É o time vencedor, né? O time vencedor, é um departamento que mais dá certo no clube. É o torcedor que tá mais acostumado com o feminino, que põe 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, 35 mil numa segunda noite, que era uma final de Campeonato Paulista, com o São Paulo tinha 38 mil pessoas numa segunda-feira à noite. Que é do caralho, vamos combinar. Não, é impressionante. Mas peraí, eu tô trazendo um treinador com um feminino tão forte dentro do meu clube. E aí, cara, o resto... cara que não sabia nem o nome do slogan que o Corinthians tem. Sim, do respeito às minas. Ficou perguntando lá como é que é o nome na frente. Tipo, bagulho, porra, velho. Então, assim, vai juntando isso. Olha o barril de pólvora que você foi riscar. E aí o barril, a ponta foi indo, até que explodiu. Não, e ali, pra mim, assim, vamos, eu sou o Duílio. Digamos que eu tenha chegado à conclusão de que eu vou contratar o Cuca, Sim. Coisa que eu não faria, mas... não pelo Cuca como técnico, eu acho ele um técnico interessante, mas por toda essa questão. A primeira coisa que ele deveria chegar, na minha opinião, ao conversar com o Cuca é o seguinte, ó, aqui você vai assumir, você vai pedir desculpa e você vai... A gente vai fazer um esquema aqui que você vai dizer que tantos por cento do seu salário vai pra causa de, sei lá, mulheres que foram violentadas, você não tá sei o quê. tentando achar uma saída boa, entendeu? Isso, Porque o pior pra mim foi acontecer tudo o que aconteceu e o Cuca seguir negando, seguir mentindo, dizendo que não participou, dizendo que não viu. Atacando a imprensa, fazendo um motim com os jogadores. Tem provas no processo que corria em sigilo, etc. Os caras descobriram prova que tinha sêmen do cara na mina, cara. O negócio, e o cara falou que não viu. Aquela imagem dos jogadores o cara segue mentindo. Vitória contra o... Qual foi o time que o Corinthians eliminou? O Remo. O Remo, pô, os caras correndo pra abraçar ele, apontando pra ele, aquilo ali me doeu, porque aquilo ali também é os jogadores não entenderem o que é o Corinthians. E o Roger Guedes vai depois atacar a Thaís. Total. E assim, então assim, o Cuca não ter a noção do que poderia acontecer com ele,
É um cara do Paraná, é um cara que... eu acho até que ele... Pô, já trabalhei em outros lugares, não vai ter também nada. O acho. Cuca Nada. tá ok, assim, no sentido do Cuca, mas o Corinthians, ou do Ilho, subestimar o que viria, o tsunami que viria, porque esse clube é o de maior visibilidade do país. Cara, eu vou trazer esse cara com o meu histórico social que eu tenho de causas sociais, com o meu time feminino do jeito que é forte. E o que me espanta nessas horas, cara, juro por Deus, sabe aquele seu inimigo, aquele seu amigo, o inimigo íntimo? Você precisa ter esse cara na sua vida. Esse cara é importante na vida de Sem qualquer dúvida, um. não é o cara... Ele vai bater no seu ombro e vai falar assim, amigo, não deixa eu faz te falar isso. uma coisa, ó. Não vai por esse caminho, velho. Sabe o cara quando você tá com um ranho no nariz e ele é o cara que vai falar assim, o outro vai passar, tira sarro, o outro baixa a cabeça, os 8 caras não vai falar nada. Vai ter um cara que fala, tira o ranho aí que tá feio, velho. Tá saindo pelo pra fora do seu nariz. Esse Dá uma cara, parada. ele é muito importante na muito sua vida. E esse cara bater no ombro do Duílio, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Não queria falar nada não, mas você tem certeza, meu velho? Você vai comprar essa briga? Sabe o inimigo íntimo? Você tem que ter esse cara na sua vida, cara. Esse é o cara que pode te ajudar a não entrar numa dessa. Então, assim, cara, e aí acontece, quando tudo que aconteceu, foram 3 momentos importantes para a queda do Cuca. O primeiro foi o meu timão. A gente conseguiu falar no tribunal, numa espécie de STF da Suíça, a corte máxima da Suíça, de maneira oficial, eles responderam um e-mail de maneira oficial, assinado pela coisa, dizendo, todas as matérias dos jornais tal e tal, tudo que está lá é o que está no processo, elas são válidas. E aí a primeira matéria que é impactante é a nossa. A segunda matéria é a do UOL, quando houve o advogado. E a terceira e a pá de cal foi a carta das meninas do futebol feminino, que também foi avisado, ó, vai ter um impacto, as meninas sofreram muita retaliação, muita mesmo. Retaliação do seguinte sentido. Elas estão treinando na fazendinha, passa sócios do clube, aí, suas vagabundas, e não sei o que, e o Cuca, vocês ferraram o Cuca, vocês ferraram o Corinthians. Era na rua, velho. no almoço, Os almoçando sócios no do clube chamaram as meninas de não, vagabunda um monte pra de elas. gente xingando elas, onde elas iam, rede social, ameaças pra caramba. As meninas sofreram muito, Isso eu vi. porque elas se posicionaram com a carta. E o meu timão traz uma notícia que eu acho que até hoje os líderes do grupo não gostaram disso ter vazado, que é a falta de relação hoje que existe dos 2 CTs. Os meninos não falam com as meninas mais. Não há relação dos 2 CTs, que é separado por um muro só. Antigamente, eles iam assistir o treino delas, elas iam no deles, tinha foto junto. O dia do goleiro, o Cássio ia lá, tirava... Não existe mais nada. Tanto que as meninas foram campeões brasileiras, um título gigantesco. Ninguém se pronunciou do masculino, a não ser o Fagner, fez um stories, que até agora eu não sei por que ele fez, porque nem os meninos fizeram, a molecada da base, o carro, ninguém, simplesmente Elas estão isoladas no clube. Eles ignoraram a conquista das meninas. E o do Fagner, até agora eu tô meio... Eu não sei se foi o assessor que não sabia, se o Fagner esqueceu do combinado, porque não é possível que um só vai fazer e 40 não, tá? Então, alguma coisa ele errou também. Mas se ele fez de bom grado, tá ótimo, parabéns pra ele. A gente espera, claro. o Corinthians é um só. Então, parabéns pra ele de qualquer maneira. Mas os caras ignoraram a conquista gigante das meninas. Um stories aí, ó. Oh, parabéns, menino. Nada, cara. Então, assim, não há relação hoje dos meninos com as meninas. A torcida segue comprando a briga das meninas, tá com as meninas, 40 mil pessoas na final, tá prova disso, uma festa incrível no estádio e tudo mais. O departamento segue firme, só que hoje não tem relação por conta daquilo que você falou. E olha o deles tempo apoiando. que foi, e continua parece- assim. Não, continua. Não há relação mais, não tem Isso se conversa. acentuou depois do cu. Sim, porque elas fizeram a carta e os caras nunca aceitaram elas terem entrado nessa briga, nessa seara. Elas foram informadas, a informação que a gente tem, elas foram avisadas. Vocês têm consciência de que a hora que soltaram a carta, que elas soltaram, elas queriam soltar de manhã antes do jogo do Goiás. E aí convenceram as meninas, se vocês soltarem de manhã, o time perdeu o jogo, vocês vão ser acusadas de que aquilo teve impacto. Estabilizou. E elas esperaram 47 do segundo tempo, foram lá, Passou. apertaram e soltaram. Quando acabou o jogo, a derrota estava consumada, tomou, dispararam ela, todo mundo nas suas redes sociais. E os caras nunca aceitaram aquela carta, aquela maneira que elas se posicionaram. Elas estavam cientes de que poderiam ter confusões, retaliações, mas foi difícil pra elas. Hoje Cara, tá tudo mais calma. Como que o meio do futebol é machista, É cara. difícil. Como os caras não conseguem enxergar
quão machistas eles são, cara. Sim, é isso. Existe A muito. entrevista do Roger Guedes foi o Um negócio sinônimo disso. vergonhoso. Cara, repórteres mulheres, assim, elas sofrem muito, assim, elas fazem umas postagens bacanas muitas vezes. Você entra nos comentários, é só que mulher linda, que é isso, não sei o quê. Tipo, o cara ignora a mensagem, ou ignora a conteúdo. notícia, o conteúdo, e só falam delas, assim. Não é fácil pra elas não trabalhar no meio do futebol. Tem muito. E eu, quando vi a carta das meninas, eu tinha certeza que elas iam pagar muito, mas elas foram firmes. E o clube também, eu acho que foi legal, porque o clube poderia falar, ó, quem fizer aí, ó, tá fora, eu rescindo o contrato. Não, quer se manifestar. Tem o direito de se vai ter essa manifestar. consequência, tá tudo certo. Vocês sabem disso, mas pode fazer. Aqui nós vivemos uma democracia. Então o clube foi bem nesse sentido. Sabia que o bicho ia pegar, mas deixou pegar, porque vivemos uma democracia e tá tudo certo. A partir da própria escolha do próprio clube, É isso, né, cara? aí era Que tudo consequência. Mas Mas- é isso, cara. e aí, Você Subestimaram. acha que o Cuca volta a trabalhar ainda em grande clube ou a carreira dele acabou? Tem que ser um clube nesse nível que a gente tava falando no começo. Atlético de Goiás, o Atlético... Não é nível pequeno, médio, Não, grande. não, de pensamento. De No pensamento. De pensamento. Que não tá nem aí, que tem um presidente que não se importa com isso e banca e pode dar as flechadas aqui. Mas é tudo você em não mim. acha que pode reverberar no nível que foi, até em patrocinadores se retirarem? Porque, Se isso cara... acontecer, aí tem que Porque, sair. cara, É. qual que eu questionei aqui, não lembro quem. Não sei se foi o Pretz, acho que foi o Pretz que a gente conversou sobre isso. Falei Vários assim, outros qual estúdios, que é a né? diferença hoje? Qual que é a Não, diferença? foi o Zupac. Foi o Zupac, né? Zupac. Qual a diferença hoje de você contratar o Cuca pra ser o seu treinador e a diferença de você contratar o Robinho pra ensinar os moleques a pedalar na base? Qual que é a diferença de um pro outro? Os dois condenados. Ambos são condenados É por isso. estupro, ambos não cumpriram suas respectivas penas. Eu sou a favor de que A todo mundo diferença possa... é o temporal. Um de- foi muito lá É. atrás, o outro foi mais recente. Mas isso pra mim, É isso, a é. vítima continua com as mesmas dores de Tanto que a igual... mina do caso do Cuca nem se manifestou Exatamente. por conta de questões Exatamente. psicológicas e tal. Então isso pra mim não muda nada. O que muda é o fato de que o Robinho foi uma coisa que foi muito mais midiática do ponto de vista... as coisas aconteceram num momento de internet, que as informações da Itália nós tivemos ciência em tempo real, tivemos ciência inclusive dos áudios do Robinho que se transformaram, o próprio UOL hoje transformou em documentário, que a gente vê o Robinho sendo completamente abjeto ali, mas o Cuca foi um outro tipo de cobertura, mas as coisas que vieram à A tona... cobertura do Cuca foi até vangloriando Vangloriando, ele. porque a e os sociedade jogadores. era uma Era uma diferente. sociedade diferente. é. Mas o que se sabe hoje, com relação aos dois casos, é que são tão absurdos quanto. Sim. Então, assim, quando o Santos estava com o Robinho lá, um patrocinador foi embora e os outros estavam ameaçando ir. Aí Eu decidiu. acho que se alguém trouxer o Cuca hoje, um clube grande, a chance de uma coisa assim acontecer, os patrocinadores não quererem estar ligados a um estuprador condenado que não assume, que continua mentindo E outra, e que nunca pagou a sua pena. A imprensa vai tratar diferente quando o Cuca perfeito. for Exato. contratado, porque O olhar vai ser mais a crítico. própria imprensa, eu vi diversos jornalistas postando no Twitter, no Instagram e fazendo um meia-culpa, né? Da própria imprensa ter tratado o Cuca durante todos esses anos. Pô, ele foi campeão no Palmeiras, Trabalhou em trabalhou no televisão. São Paulo, trabalhou na Globo, o próprio Rizek comentou sobre isso. Tipo, hoje o tratamento da imprensa vai ser diferente. Se ele for contratado, sei lá, pelo Inter amanhã, tá ligado? Vai ser cobrado. Não, aquela velho. semana do Cuca no Corinthians, que foi praticamente uma semana, ela é um divisor de águas na vida dele. É isso. No que você tá falando, na nossa visão, na visão das pessoas, dele. Eu acho muito difícil ele... ele reabriu o caso, como ele fala que vai querer reabrir, ou ele ir lá e tentar pagar a pena dele, coisa que já Não, se o cara pagar a pena dele... que prescreveu, mas eu não sei se Então, pode. é que no caso, pelo que se sabe, ele hoje é um homem livre porque prescreveu, É né? isso, é. Diferentemente do Robinho, então tem uma Isso, diferença é prática e jurídica nesse Temporal, sentido. é. Mas ambos são personalidades que não cumpriram suas respectivas Sim. penas. Se ele tivesse O alguma Robinho ainda pode atitude... cumprir. O Robinho pode cumprir, mas não vai. Tá fugindo da justiça italiana, etc e tal. Agora, se o Cuca tentasse de alguma maneira fazer alguma coisa para reverter
toda essa Moralmente, situação, né? moralmente que fosse, ele poderia ter espaço, mas ele continua mentindo e negando sobre o que aconteceu. Isso foi Isso é o foda. mais vergonhoso, Sim, cara. total. Isso é o mais vergonhoso. Então, assim, o cara não tem o menor espaço. Eu acho que ele, ao ir pro Corinthians, ele encerrou a carreira dele como treinador. E é isso. Acho que o Cuca não tinha noção do que aconteceria com ele, porque ele, igual você falou, já tinha não trabalhado tinha em vários noção. lugares e tal. Sim. E o Corinthians subestimou a sua grandeza, a sua história social e seu futebol feminino. E aí deu no que deu. Virou essa loucura.